Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai começar a ver o capítulo 8 do livro didático. O nome do capítulo é Aves e Mamíferos. Eu dividi esse capítulo em duas aulas. Nessa aula a gente vai ver as aves e na próxima a gente vai ver os mamíferos, certo? Bora lá. Bom, aves e mamíferos são animais homeotérmicos, certo? Que quando a gente estiver vendo mamífero, eu vou detalhar para vocês bem direitinho o que é ser homeotérmico e heterotérmico, certo? Então, quando a gente estiver falando sobre mamífero, eu vou abordar para vocês sobre isso, certo? Então, toda ave, ela apresenta bico, apresenta corpo coberto por pena, apresenta 4 membros, certo? Sendo os 2 posteriores representados pelas pernas e os 2 anteriores representados pelas asas, certo? E toda ave também realiza respiração pulmonar, certo? Quanto à reprodução, todas as aves também, elas se reproduzem através de ovos, certo? Então, assim como os ovos dos répteis, os ovos das aves, eles apresentam casca de carbonato de cálcio, certo? Que evita a perda de água do interior do ovo para o ambiente. Apresenta o líquido amniótico, certo? Que protege o embrião contra a desidratação e contra choques. Apresenta cório e alantoide, certo? Que participam nas trocas gasosas, certo? Do interior do ovo para o meio externo, certo? Então, além de proteger o animal, o embrião contra a desidratação, a casca também ela vai permitir a entrada de gás oxigênio, a saída de gás carbônico, certo? Com a ajuda do cório e da alantoide, certo? E na maioria das espécies, os ovos que são colocados no ambiente, eles recebem cuidados da mãe, certo? Recebe esses cuidados ou da mãe ou de ambos os pais, certo? Então os ovos eles não são abandonados no ambiente, eles recebem cuidados, certo? Após o filhote nascer, os pais continuam cuidando deles nos primeiros estágios de vida, certo? Esses cuidados incluem a alimentação e a proteção, então diferente dos répteis, os ovos e os filhotes das aves, eles recebem os cuidados paternos, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a locomoção das aves, certo? A locomoção nas aves envolve os membros posteriores, ou seja, as pernas. Eles andam usando essas patas, certo? No caso de animais aquáticos, como os marrecos e os patos, essas patas também elas servem para o animal nadar, certo? Então elas vão funcionar como remos, permitindo que o animal ele nade sobre a água, certo? Na maioria das espécies de aves, no entanto, os membros anteriores, as asas, eles estão adaptados ao voo, certo? Então, na maioria das aves, a locomoção ocorre por meio do voo, certo? As asas estão adaptadas ao voo. Além dessas adaptações ao voo, existem outras adaptações que permitem as aves voar, certo? Essas adaptações incluem músculos peitorais bem desenvolvidos, músculos que movimentam as asas, certo? E inclui também um esqueleto relativamente leve, porque os ossos são porosos, certo? Então, entre as adaptações do voo, nós temos um músculo peitoral bem desenvolvido, certo? Os músculos que vão movimentar as asas. E nós temos também um esqueleto relativamente leve, porque é formado por ossos porosos, certo? Ao longo da história evolutiva, teve algumas espécies de aves que elas perderam a capacidade de voar.
Entre essas espécies estão a emo, o avestruz e o pinguim. No caso do pinguim, as asas são usadas para nadar na água, certo? Elas funcionam como uma espécie de remos. E aqui nós temos algumas imagens mostrando as aves. Uma imagem mostrando uma ave voando, uma imagem dos pinguins e uma imagem de um passarinho alimentando seus filhotes, certo? Quanto aos bicos, as aves elas apresentam uma grande diversidade de formas, certo? Esses bicos eles estão adaptados ao tipo de alimentação da ave, certo? Então nós temos aqui uma arara, que aí o bico da arara ele está adaptado a quebrar frutas, assim, quebrar frutas e sementes, certo? Então tem esse bico aí robusto. Nós temos o beija-flor, que aí o bico do beija-flor está adaptado a retirar néctar das flores, certo? Nós temos o bico do pato, que ele está adaptado a obter alimento escoando a água, certo? E nós temos o bico do gavião, que ele está adaptado a rasgar carne, certo? Então, o formato do bico das aves ele vai depender do tipo de alimento que ele consome, certo? Quanto às patas das aves também exibem adaptações a diferentes modos de vida, certo? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, mais à direita, a pata do pato, ela está adaptada a impulsionar a água, certo? Ou seja, ela é adaptada ao nado e por isso apresenta essas membranas entre os dedos, certo? No caso da águia, a pata está adaptada a agarrar as presas, por isso ela tem essas garras pontiagudas, certo? No caso dos tentilhões, as patas estão adaptadas a empoleirar-se, certo? A prender-se aos galhos. No caso do pica-pau, as patas estão adaptadas a escalar verticalmente as árvores, certo? E no caso da galinha, que é a imagem aqui mais à direita, as patas das galinhas estão adaptadas para caminhar, certo? Para se locomover sobre o chão. Aqui uma imagem mostrando a anatomia interna de uma ave, que eu espero que vocês consultem também no livro didático de vocês, certo? Então aqui um slide mostrando as páginas que vocês vão ter que ler para essa aula e as questões que vocês vão ter que responder. Questão 1, 2 e 3 na página 169, certo? Então, questão 1. Cite características que consideradas conjuntamente distinguem as aves de outros animais, certo? Então, vocês vão citar aí as características que são exclusivas das aves, certo? Questão 2. As aves apresentam algumas características que as tornam adaptadas ao voo. Cite algumas delas, certo? Questão 3. Os bicos das aves não são todos iguais, nem as patas. Bicos e patas representam adaptações? É uma pergunta. Aí vocês vão explicar, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.